no país depois das eleições, falou-se muito da necessidade de se contestar o voto nas ruas, e houve uma crítica bastante pesada à oposição, particularmente à UNITA, e alguns segmentos até hoje continuam de costas voltadas com a UNITA, achando que a UNITA não deveria ter optado em assumir os cargos, ou seja, tomar assento na Assembleia Nacional, mas tivemos uma situação bastante interessante que se assemelha um pouco à realidade angolana, as eleições na Venezuela. A oposição saiu à rua, muita gente perdeu a vida. No final, Maduro continua e foi confirmado pelas instituições que dizem que são instituições do Estado, mas que foram efetivamente essas instituições capturadas pelo regime de Maduro. Como se pode vencer esses regimes? Na rua não é possível. Nas urnas também torna-se difícil. E aqui no nosso país pouco se debateu essa realidade da Venezuela, que não é muito distante daquilo que é a nossa realidade, principalmente da forma como são realizadas as eleições. São eleições bastante contestadas pela oposição. Na Venezuela há um caso bastante interessante que a oposição acabou por escrutinar e, segundo as atas, quase perto de 80% daquilo que são os votos que foram escrutinados, ou seja, acabou por escrutinar perto de 80%. Que comentário lhe oferece fazer aqui usando esta realidade venezuelana e a nossa realidade? Primeiro é que, no caso das eleições da Venezuela, comparando às de Angola, a oposição naquele país conseguiu contabilizar uma boa parte dos resultados provenientes das atas. No caso de Angola, a nossa oposição teve dificuldades, terá sofrido também infiltrações por parte do regime e não, infelizmente, não conseguiu ter pelo menos aí os 80% também de atas, todas elas contabilizadas. Depois é que vimos também a própria, mesmo se fizesse, as autoridades não iriam aceitar porque para elas as atas que valiam eram só apenas, a contagem apenas era aquelas que estavam sob tutela da Comissão Nacional Eleitoral. Com isso, por carência ou falta de atas para poderem contrapor, a oposição não conseguiu ir às ruas para protestar. Mas o protestar não era para fazer violência ou outras ações, conforme o governo às vezes gosta de fazer, pregar, porque até quem tem capacidade para promover violência no país, o único esmagar e matar é o próprio governo. A oposição não tem esta, não iria por aí. Mas que lições se podem tirar em que o povo saiu à rua, mas ainda assim o regime E no caso da não cedeu? Venezuela, as pessoas saíram às ruas, fizeram um pouco de pressão. Também a mentalidade dos líderes da Venezuela não é a mesma que a da Angola. No caso da Venezuela, ela tem ainda um pouco de cautela nos termos de usar, de reprimir a população, né? Porque ali é uma sociedade aberta, mais madura. No caso da Angola, as autoridades não têm problema de fazer isso. O mais importante depois é arranjar um argumento, dizer que não, os fulanos queriam dar um golpe de Estado, os fulanos queriam fazer, atribuem sempre Ou seja, alguma culpa ou que é seja que o mais Gama, o ou que é seja, o que mais precisa. Agora, quanto à questão de cair, esses regimes caírem nas ruas, não. Essas ditaduras como as da Venezuela, esses regimes autocráticos, não podem nem devem cair nas ruas. Eles podem cair por via das próprias leis, porque esses regimes quando estão na fase final, ele procura se acorrentar e ele vai aprovando, vai fazendo uma Constituição eh, à sua medida, vai aprovando leis para tentar ir contra os outros. Depois, serão estas mesmas leis que depois podem ser usadas para a sua queda, porque ele finge, ele simula, dá a entender que ele é um cumpridor das leis. Então, depois tu pegas essas mesmas leis para ir contra ele. Por exemplo,
temos essa lei do vandalismo. Ele tem essa lei do vandalismo que ele vai usar contra a oposição. Que ela diz que numa manifestação pode penalizar até o indivíduo que promover a manifestação. Ele vai infiltrar alguém, depois vai culpar a oposição. Também essa lei também pode servir para o próprio MPLA, porque ele vai para as ruas se manifestar, alguém também vai partir uma montra ou algum objeto que é propriedade do Estado e alguém depois abrir uma queixa. O líder da UMPLA, o líder da manifestação, pode também ser penalizado ou ser levado às barras do tribunal por esta mesma lei que eles fabricaram. Portanto, eles devem ser derrubados pelas próprias leis, as leis eleitorais que eles fazem. Depois, no final do dia, usa-se tudo contra eles. Agora, ir para as ruas por via da violência é alimentar mais combustível para a sua legitimidade, porque o que eles mais gostam às vezes é isso, de que as pessoas provoquem, ele vai usar a violência para reprimir e depois vai se apresentar como vítima que esteve a ser atacada e que ele se defendeu por legítima defesa. É efetivamente uma reflexão bastante interessante, mas há quem também olha numa outra perspectiva, diz que essas manifestações, no caso da Angola, podem servir de pretexto para decapitar a oposição, ou seja, aqui o regime está à espera de um deslize para acabar definitivamente com aquela oposição que, de certa forma, e numa perspectiva objetiva, ameaça o poder. Sim, depois nós já temos um antecedente que foi de 92. Nós deveríamos ter ido para a segunda volta das eleições e o governo, para evitar e inviabilizar esta segunda volta, o que é que fez? Armou a população, pôs a polícia e o exército a civil, pôs-lhes as fitas na cabeça. Esses homens foram para as ruas, decapitaram a direção da UNITA. Quando a comunidade internacional questionou, alegaram que a UNITA queria dar um golpe de Estado. Então, há esse antecedente. Desde hoje, os dirigentes da oposição têm medo e sabem que o regime nunca não iria hesitar em voltar a usar o mesmo método para reprimir. Sabem com quem estão a lidar. Daí que ir para as ruas, podem até ir para as ruas, no sentido de fazer uma greve pacífica, ficar ali e só saírem quando a população toda, não digo só a oposição, só saírem quando o governo ou a CNE fazer assim as correções daquilo que esses grupos políticos estão a pedir que se façam correções. Mas sabemos muito bem que, neste caso, o governo vai sempre usar um infiltrado para fazer confusão, e depois provocar ali uma agitação, para ele depois se tentar se defender pela via que ele mais aprecia lidar com essas